Nona aula do nosso curso Consumo Consciente. Bom, depois da gente ter falado sobre esse histórico do consumo, do consumismo, do uso dos recursos naturais, falamos também sobre os comportamentos de compra, né, compras impulsivas, compulsivas, compras eventuais. Agora a gente chega na introdução ao consumo consciente. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, que é o tema que vai nortear todo o nosso curso. Bom, a gente relembrar algumas características que influenciaram e que fizeram com que a nossa sociedade passasse a ser uma sociedade de consumo, tá? Então, o mundo após guerra, né? Então a gente já comentou, os países se organizando, havendo um certo clima de tranquilidade que permitisse o comércio entre os países. Isso é potencializado a partir da década de 90 com a chamada globalização, na qual os países comercializam entre si. Além disso, as pessoas abandonam o campo e vão para as cidades, aumentando a força de trabalho, né, a mão de obra, e também o número de pessoas que vão consumir os produtos das empresas. Então, atender com produtos e serviços passa a ser a maior função das empresas, né? Agora a gente passa a ter uma sociedade mais organizada, mais pessoas morando nas cidades, então a gente precisa atender essas pessoas com produtos e serviços. Daí vão surgindo mais empresas fazendo esse tipo de trabalho. Consumir foi, durante muito tempo, associado à prosperidade. Então, uma comunidade, uma sociedade que consome mais significa, em tese, que ela tem uma prosperidade maior. Isso foi, durante muito tempo, apregoado nas campanhas de marketing ao longo da história. Então, década de 50, 60, 70, 80 e até os dias atuais, a gente vai ver campanhas de marketing, propagandas enfatizando que o consumo é algo agradável, algo bom para o ser humano. Né? Até certo ponto, a gente pode dizer que sim, mas o problema é o excesso, sempre é o excesso. Né? Então, o ser humano, por definição, nós seres humanos, nós temos desejos ilimitados. Por mais que a gente tenha satisfeito um desejo, a gente sempre quer mais. Isso é da natureza nossa, da natureza do ser humano. Só que a gente vive, por outro lado, em um planeta com recursos limitados. Então, imagine a grande quantidade de pessoas que vivem em nosso planeta, todas com desejos ilimitados, que se elas tivessem mais renda e mais possibilidade, elas compravam e adquiriam mais e mais e mais. Por outro lado, o nosso planeta é único, né? É um planeta finito e a gente tem recursos limitados. Então, essa equação, né, desejos limitados e recursos limitados, ela não fecha. Tá? E esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia. Então, a sociedade avançando para o chamado consumismo, há o questionamento sobre esse modelo. Só que esse questionamento foi muito devagar. Como a gente viu em aulas anteriores, né, começa a haver um choque com a publicação do livro, né, Primavera Silenciosa, que a gente viu falando sobre o uso de produtos químicos na agricultura. Depois começam a ter as conferências do clima, a Rio 92, Protocolo de Quioto, e até hoje a gente tem aí as discussões, mas ainda muito devagar, tanto a nível de governos, quanto a nível de empresas, quanto a nível de nós, cidadãos. Né? Então, questionamento devagar. Não foi da noite para o dia que as discussões sobre meio ambiente surgiram. Então elas começam a germinar, né, como a gente falou, a partir da década de 1970. Então a Conferência do Clima em Estocolmo, em 1972, e alguns eventos que foram muito traumáticos na década de 80 para o nosso planeta. Um deles foi a tragédia em Chernobyl, né,
e o outro foi o vazamento de óleo do cargueiro Exxon Valdez, em Alasca, em 1989. É claro que ocorreram outras situações, mas eu fiz questão de trazer duas grandes tragédias que impactaram e que ganharam muita visibilidade na mídia, ok? E que tiveram relação com os impactos ambientais negativos no meio ambiente. Então, a Rio 92, na Rio 92, aqui no Brasil, né, houve uma maior cobertura da mídia para temas ambientais. Isso não acontecia antes. A partir da Rio 92, uma série de programas de televisão, de revistas científicas, de revistas para o público geral relacionadas com o meio ambiente passaram a surgir. Vocês que acompanham aí os noticiários, seja pela televisão, pelo rádio ou pela internet, vocês devem ter visto como que nos últimos tempos o noticiário sobre meio ambiente ganhou as manchetes, né? Hoje praticamente tu não vai ter nenhum jornal que vai passar uma edição inteira sem falar nada sobre meio ambiente. Todos os problemas, grandes problemas que a gente tem hoje, estão relacionados aos problemas ambientais. Então, o consumo consciente, a gente tem uma ideia que menos representa mais. Então, menos água que tu consegue economizar, menos energia, menos matéria-prima, vai gerar menos resíduo. E isso será saudável para todos. Consumo consciente significa consumir menos. Né? Consumir menos representa melhor qualidade de vida. A gente tem que colocar isso na nossa consciência. Garantir a viabilidade da existência para a atual geração e para as futuras gerações. Então, embora consumir seja agradável, faça com que a gente fique feliz por ter um novo produto, a gente sempre deve ponderar: eu preciso daquilo? Realmente é necessário? Eu já tenho uma quantidade grande de roupas, preciso comprar mais uma? Então, caso seja necessário, compre uma, mas doe a outra, né? Uma que está sobrando, mantenha aquela mesma quantidade, ok? Então, os problemas ambientais diversos, mais a divulgação na mídia, mais o poder de informação das pessoas, de nós consumidores, isso muda o perfil do consumo. E isso é muito bom, né? Porque a gente passa a ter informação, a gente passa a saber o que está fazendo, o que está consumindo, e a gente consegue influenciar as outras pessoas. Embora varie de cultura para cultura, a sociedade exige um maior comprometimento e responsabilidade ambiental das organizações. É questionado se é possível manter a satisfação individual e os problemas sociais gerados, né? É preciso resolver isso. E aí cada cultura, cada país vai abraçar a sustentabilidade de forma diferente. Alguns serão mais incisivos, terão ações mais práticas, e outros vão ser mais devagar, mais tímidos e, na verdade, vão ter ações mais teóricas, com pouca aplicabilidade prática. Então, esse é o início das discussões sobre consumo consciente. Espero que tenha ficado claro. A gente vai discutir ainda muito sobre isso ao longo do curso. E aqui estão as redes sociais. Tá, os contatos que vocês já sabem, né, no YouTube, no site, no Instagram, do nosso livro. Então, até a próxima aula, ok? Aguardo vocês.